Londres é citado por Leon Denis em seu livro No Invisível. No correr do ano de 1900, surgiram no seio de assembleias científicas os mais imponentes testemunhos em favor do espiritismo. Uma parte considerável lhe foi concedida nos programas e trabalhos do Congresso de Psicologia de Paris, pelos representantes da ciência oficial. No dia 22 de agosto, reunidas todas as sessões, foi consagrada uma sessão plenária ao exame dos fenômenos psíquicos. Um dos presidentes honorários do Congresso, Myers, professor da Universidade de Cambridge, justamente célebre, não somente como experimentador, mas ainda como moralista e filósofo, procedeu à leitura de um trabalho sobre o transe, ou mediunidade de incorporações. Depois de haver enumerado uma série de experiências atestadas por mais de 20 testemunhas competentes, as quais asseguraram que os fatos revelados pela Sra. Thompson sonambulizada lhes eram absolutamente desconhecidos e evidenciavam o caráter e traziam a lembrança de certas pessoas mortas, das quais os ditados obtidos afirmavam provir, assim conclui ele. Afirmo que essa substituição de personalidade, ou incorporação de espírito, ou possessão, assinala verdadeiramente um progresso na evolução da nossa raça. Afirmo que existe um espírito no homem, e que é salutar e desejável que esse espírito, como se infere de tais fatos, seja capaz de se desprender parcial e temporariamente de seu organismo, o que lhe facultaria uma liberdade e visão mais extensas, ao mesmo tempo em que permitiria ao espírito de um desencarnado fazer uso desse organismo, deixado momentaneamente vago, para entrar em comunicação com os outros espíritos ainda encarnados na Terra. Julgo poder assegurar que muitos conhecimentos já se têm adquirido nesse domínio e que muitos outros restam ainda a adquirir para o futuro. A percepção de Friedrich Myers é clara quanto à possibilidade de um espírito desencarnado usar o corpo físico de um encarnado pelo fenômeno da incorporação. Na obra Personalidade Humana, de autoria de Friedrich Myers, temos o capítulo 9 intitulado Possessão, Arrebatamento, Êxtase, do qual destacamos o seguinte parágrafo, em que muito bem resumiu o fenômeno. Ao analisar nossas observações de possessão, descobrimos nelas dois elementos primordiais: a operação central, isto é, a direção exercida por um espírito sobre o organismo de um sujeito sensível, e a condição indispensável que consiste no abandono parcial e temporal do organismo pelo próprio espírito do sujeito. Essa obra foi publicada em 1903. Portanto é uma publicação póstuma, pois Friedrich Myers desencarnou em 1901. Terceiro, Leon Denis fala sobre o tema em várias de suas obras. A. Cristianismo e Espiritismo, 1898. Fenômenos de incorporação permitiam aos falecidos tomar posse do organismo de um sensitivo adormecido. Os fenômenos de escrita direta ou automática são completados e confirmados pelos fatos de incorporação. Neste, os espíritos já se não contentam com órgãos de um médium adormecido. Este, por eles mergulhado em sono magnético, abandona o seu invólucro a personalidades invisíveis, que dele se apoderam para conversar com os assistentes. Por esse meio, sugestivas conversações são entabuladas entre os habitantes do espaço e os parentes e amigos que deixaram na Terra. Nas manifestações da escrita mecânica, já a identidade dos espíritos se verifica pela forma dos caracteres traçados, pela analogia das assinaturas, pelo estilo e até pelos erros de grafia habituais a esses espíritos, e que reaparecem nas suas comunicações. Nos fenômenos de incorporação, essa identidade ainda se torna mais evidente. Pelas suas atitudes, gestos e dizeres, o espírito se revela tal qual era na Terra. Os que o conheceram em sua precedente encarnação, reconheceram-no integralmente o mesmo, a sua individualidade reaparece em locuções características, em expressões que lhe eram familiares, em mil particularidades psicológicas que escapam à análise e só podem ser apreciadas pelos que estudaram de perto esse fenômeno. Na primeira transcrição, encontramos a prova da qual falamos anteriormente, sobre o fato da incorporação se tratar de possessão, pelo fato de ser uma posse física. B. No Invisível, 1903. Em mais elevadas graduações, no estado de hipnose, a exteriorização se acentua até ao desprendimento completo. A alma, liberta de sua prisão carnal, paira nas alturas, seus modos de percepção, subitamente recobrados,
lhe permitem abranger um vasto círculo e se transporta com a rapidez do pensamento. A essa ordem de fenômenos pertence o estado de transe, que torna possível a incorporação de espíritos desencarnados ao envoltório do médium, deixado livre, semelhante a um viajante que penetra em casa devoluta. Tenho, por minha parte, assistido a muitas sessões nulas ou insignificantes, mas também posso afirmar que tenho visto médiums admiravelmente inspirados em suas horas de êxtase e de sono magnético. Outros tenho visto escrever de um jato, às vezes mesmo na obscuridade, páginas magníficas de estilo, esplêndidas de elevação e de vigor. Tenho assistido, aos milhares, a fenômenos de incorporação que permitiam a habitantes do espaço apoderar-se, durante algumas horas, do órgão de um médium e proferir frases, discursos, com inflexões tais que todos quantos os ouviam guardavam dessas reuniões uma recordação imorredoura. Não nos seria lícito deixar de mencionar ainda os casos de incorporação de vivos no organismo de médiuns adormecidos. Esse gênero de manifestações introduz quase sempre um elemento de confusão e erro nos fenômenos de transe e é preciso uma experiência consumada para os não confundir com as manifestações dos desencarnados. Com efeito, os vivos incorporados em um organismo estranho nem sempre têm a noção perfeita de sua verdadeira situação. Todas as transcrições acima não deixam nenhuma dúvida quanto à incorporação, fenômeno mediúnico pelo qual o espírito se apossa do corpo físico do médium. O estado de transe é esse grau de sono magnético que permite ao corpo fluídico exteriorizar-se, desprender-se do corpo carnal, e a alma tornar a viver por um instante sua vida livre e independente. A separação, todavia, nunca é completa, a separação absoluta seria a morte. Um laço invisível continua a prender a alma ao seu invólucro terrestre. Semelhante ao fio telefônico que assegura a transmissão entre dois pontos, esse laço fluídico permite à alma desprendida transmitir suas impressões pelos órgãos do corpo adormecido. No transe, o médium fala, move-se, escreve automaticamente, desses atos, porém, nenhuma lembrança conserva ao despertar. O estado de transe pode ser provocado, quer pela ação de um magnetizador, quer pela de um espírito. Sob o influxo magnético, os laços que unem os dois corpos se afrouxam. A alma, com seu corpo sutil, vai se emancipando pouco a pouco, recobre o uso de seus poderes ocultos, comprimidos pela matéria. Quanto mais profundo é o sono, mais completo vem a ser o desprendimento. As radiações da psique aumentam e se dilatam, um estado diferente de consciência, faculdades novas se revelam. Um mundo de recordações e conhecimentos, sepultados nas profundezas do eu, se patenteia. O médium pode, sob o império de uma vontade superior, reconstituir-se numa de suas passadas existências, revivê-la em todas as suas particularidades, com as atitudes, a linguagem e os atributos que caracterizam essa existência. Entram ao mesmo tempo em ação os sentidos psíquicos. A visão e a audição à distância se produzem tanto mais claras e fiéis quanto mais completa é a exteriorização da alma. No corpo do médium, momentaneamente abandonado, pode dar-se uma substituição de espírito. É o fenômeno das incorporações. A alma de um desencarnado, mesmo a alma de um vivo adormecido, pode tomar o lugar do médium e servir-se de seu organismo material, para se comunicar pela palavra e pelo gesto com as pessoas presentes. O espírito encarnado, dadas as circunstâncias apropriadas, pode se afastar do seu corpo, fenômeno esse conhecido como emancipação de alma. Todos nós sabemos que é a emancipação da alma que possibilita ao desencarnado se apropriar temporariamente do corpo físico, para usá-lo em sua manifestação, conforme as particularidades dasto exigirem. Continuando a análise da questão, ainda coloca Leon Denis. Indagam certos experimentadores. O espírito do manifestante se incorpora efetivamente no organismo do médium. Ou opera ele antes, à distância, pela sugestão mental e pela transmissão de pensamento, como pode fazer um espírito exteriorizado do sensitivo? Um exame atento dos fatos nos leva a crer que essas duas explicações são igualmente admissíveis, conforme os casos. As citações que acabamos de fazer provam que a incorporação pode ser real e completa. É mesmo algumas vezes inconsciente, quando, por exemplo, certos espíritos pouco adiantados são conduzidos por uma vontade superior ao corpo de um médium e postos em comunicação conosco,
a fim de serem esclarecidos sobre sua verdadeira situação. Esses espíritos, perturbados pela morte, acreditam ainda, muito tempo depois, pertencerem à vida terrestre. Não lhes permitindo seus fluidos grosseiros entrarem em relação com espíritos mais adiantados, são levados aos grupos de estudo, para serem instruídos acerca de sua nova condição. É difícil às vezes fazer-lhes compreender que abandonaram a vida carnal e sua estupefação atinge o cômico, quando, convidados a comparar o organismo que momentaneamente animam com o que possuíam na terra, são obrigados a reconhecer o seu engano. Não se poderia duvidar, em tal caso, na incorporação completa do espírito. Noutras circunstâncias, a teoria da transmissão à distância parece melhor explicar os fatos. As impressões oriundas de fora são mais ou menos fielmente percebidas e transmitidas pelos órgãos. Ao lado de provas de identidade, que nenhuma hesitação permitem sobre a autenticidade do fenômeno e intervenção dos espíritos, verificam-se, na linguagem do sensitivo em transe, expressões, construções de frases, um modo de pronunciar que lhes são habituais. O espírito parece projetar o pensamento no cérebro do médium, onde adquire, de passagem, formas de linguagem familiares a este. A transmissão se efetua, em tal caso, no limite dos conhecimentos e aptidões do sensitivo, em termos vulgares ou escolhidos, conforme o seu grau de instrução. Daí também certas incoerências que se devem atribuir à imperfeição do instrumento. Ao despertar, o espírito do médium perde toda a consciência das impressões recebidas no sentido de liberdade, do mesmo modo que não guardará o menor conhecimento do papel que seu corpo tenha desempenhado durante o transe. Os sentidos psíquicos, de que por um momento havia readquirido a posse, se extinguem de novo, a matéria estende o seu manto, a noite se produz, toda a recordação se desvanece. O médium desperta num estado de perturbação, que lentamente se dissipa. Neste ponto, tomando da opinião de Leon Denis, que é considerado o sucessor de Allan Kardec, fica assim clara a questão de existirem, além da incorporação, com o desencarnado assumindo o corpo físico do encarnado, os casos de transmissão de pensamento, o que confirma mente a mente, de forma parcial, ou seja, não é uma regra para todos os casos, como, obviamente, a incorporação também não é. Dentro em pouco se acentua o transe, o médium adormece, a incorporação se verifica. Em nosso grupo o poder fluídico dos espíritos guia era suficiente para anular por completo a personalidade do sensitivo e evitar qualquer intervenção da subconsciência. Quando muito, pôde-se observar algumas vezes num dos sensitivos, a senhora D, uma interferência de personalidades, quando o transe não era profundo. Quase sempre as incorporações se sucedem. Desde que a possessão é completa, faz-se a luz, e depois, quando o espírito se retira, torna-se a diminuí-la para facilitar a ação fluídica dos invisíveis e o ingresso de um novo manifestante. Cada médium serve habitualmente de órgão a 3 espíritos diferentes, numa mesma sessão. Enquanto a incorporação se produz num dos médiuns, os outros descansam. Algumas vezes as incorporações são simultâneas. Diálogos, discussões se travam então entre diversos espíritos e o presidente do grupo. Essas conversações entre 4 pessoas, 3 das quais pertencem ao mundo dos espíritos, são das que mais vivamente impressionam. Leon Denis descreve o que acontecia com os médiuns numa reunião mediúnica. Essa teoria não poderia resistir a um exame atento dos fatos. É precisamente nos fenômenos de incorporação que mais positiva se revela a identidade dos espíritos, quando o transe é profundo e completa a posse daquele sobre o sensitivo. Por suas atitudes, seus gestos, suas alocuções, o espírito se mostra tal qual era aqui na Terra. Os que o conheceram durante sua existência humana o reconhecem em locuções familiares, em 1000 detalhes psicológicos que escapam à análise. Leon Denis explica que a identificação dos espíritos é mais positiva nos fenômenos de incorporação. Um pouco mais à frente, Leon Denis descreve. No transe, a senhorita Smith vê muitas vezes seu guia, Leopoldo, a seu lado, e ouve-lhe a voz. Ele tem vontade própria e procede como entende, muitas vezes se estabelecendo luta entre eles. A senhorita Smith discute, resiste, ao querer ele tomar posse do seu organismo. E quando, apesar de seus esforços, esta se torna completa,
Toda sua pessoa se transforma, muda-se a voz, e a de um homem, lenta e grave, de pronúncia italiana, o aspecto se lhe torna majestoso. Quando Leopoldo se apodera da mão de Helena, para fazer escrever, a escrita é inteiramente diversa, e a ortografia é do século XVIII, época em que ele viveu na Terra. Mas ainda, ele intervém constantemente em sua vida de modo sensível e quase físico, não deixando margem à menor dúvida. O tomar posse do seu organismo, referindo ao que acontecia a médium senhorita Smith, não é outra coisa que senão a possessão, que, ao longo da obra, o autor a designará de incorporação, como veremos mais à frente. As colocações de Leon Denis vêm corroborar o que o próprio Allan Kardec disse sobre a possessão. Agora, mais do que nunca, ficamos convictos dessa realidade, uma vez que todas as colocações, que citamos, estão coerentes entre si, não havendo, portanto, algo que demonstre qualquer contradição entre elas. C. Joana d'Arc, 1910. Poderíamos enumerar muitos outros fatos da mesma natureza. Os habitantes do espaço não desdenham só dos meios de nos indicarem e demonstrarem que a sobrevivência é uma realidade. Os espíritos superiores dão acentuada preferência ao fenômeno da incorporação, por ser o que lhes permite obrar mais conscientemente nas manifestações, o que lhes faculta mais amplos recursos intelectuais. Na incorporação, o médium, imerso em profundo sono, por efeito de uma ação magnética invisível, abandona o organismo às entidades que se querem manifestar, as quais, apoderando-se dele, entram em relação conosco, mediante o emprego da voz, dos gestos e das atitudes. Tão sugestiva e imponente às vezes a linguagem de que usam, que, por ela, sem sombra de dúvida, se lhes reconhecem o caráter, a natureza, a identidade. Tanto tem de fácil a imitação dos fenômenos físicos, tais como as mesas falantes, a escrita automática, o aparecimento de fantasmas, quão difícil, se não impossível, se mostra a simulação das coisas de elevada ordem intelectual, pois que o talento não é imitável e ainda menos o gênio. Muitas ocasiões temos tido de assistir a cenas desse gênero e sempre nos deixaram funda impressão. Viver, um momento que seja, na intimidade dos grandes seres, vale por uma das raras felicidades concedidas ao homem neste mundo. Graças à mediunidade de incorporação é que temos podido comunicar com os espíritos guias, com a própria Joana, e receber deles os ensinos e as revelações que consignamos em nossas obras. Ao que nos transpareceu, os médiuns que trabalhavam no grupo que Leon Denis participava, o faziam pela incorporação. D. Espíritos e Médiuns, 1921. Os fenômenos de incorporação permitiam aos mortos possuírem o organismo de um médium adormecido, e conversar com quem haviam conhecido na Terra. Inclusive, pode, nos casos de incorporação, proporcionar-lhes os meios de se manifestarem aos humanos, com toda a precisão e intensidade como se o tivessem feito durante sua permanência na Terra, com seu próprio organismo. O fenômeno da incorporação permite aos espíritos dar-nos provas de identidade mais abundantes e mais convincentes que qualquer outro dos procedimentos de comunicação. Os que conheceram o morto não podem confundir-se. A voz, os trejeitos, as ideias emitidas constituem outros tantos elementos de certeza no que concerne à personalidade do manifestante, especialmente quando se sabe que o médium não pôde conhecê-lo, nem recorrer a nenhum informe sobre sua maneira de ser e seus costumes. Também aqui, na primeira transcrição, se tem a prova de que a incorporação é, de fato, uma possessão. E, Síntese Doutrinária, Prática do Espiritismo, 1921. As comunicações superiores exigem ordinariamente o estado de sonambulismo ou de hipnose em todos os seus graus, isto é, desde a exteriorização parcial ao desprendimento completo. Esse estado facilita o transe e torna possível um fenômeno tão notável da incorporação, pela qual o espírito entra momentaneamente na personalidade do médium, psiquicamente ausente, como um estranho numa casa desabitada. Ainda que com palavras diferentes, Leon Denis continua firme na crença de que na incorporação o desencarnado entra no corpo do médium, cuja alma momentaneamente o abandona. Quarto, Gabriel Delany, O Fenômeno Espírita, 1893, falando sobre a incorporação, disse: a mediunidade, pela pena,
abrevia e simplifica as comunicações com os espíritos. Porém, há outro modo ainda mais expedito, por meio do qual o espírito se apodera dos órgãos do médium e conversa por sua boca, como poderia fazer se ele próprio estivesse encarnado. Os ingleses e norte-americanos dizem que, nesse caso, o médium está em transe. Ao que nos parece, Gabriel Delany também admitia a incorporação, especialmente pela forma que explica dizendo o espírito se apodera dos órgãos do médium. Quinto, Gustave Geley, metapsiquista, fundador e primeiro diretor do Instituto Metapsíquico Internacional, de Paris, também dá sua contribuição para elucidar o assunto. De sua obra, Resumo da Doutrina Espírita, 1897, transcrevemos: a incorporação é o fenômeno, segundo o qual o espírito toma posse do corpo do médium, e não apenas de um membro ou de um órgão. Nestes casos, não é só a palavra e a voz que fazem lembrar as do morto, reconhecem-se também os gestos característicos que acompanham o discurso, as atitudes e a expressão geral da fisionomia. No seu grau superior, o fenômeno é também acompanhado de transfiguração. O corpo e o rosto do médium sofrem modificações momentâneas, reais e não ilusórias, que os fazem parecer semelhantíssimos aos do defunto incorporado naquele momento. Este fenômeno, embora pouco frequente, parece ser dos mais impressionantes. A posição de Gustave Geley é bem clara, quanto ao fenômeno de incorporação ser algo real e não ilusório. A divergência de opiniões, entre os vários autores espíritas, é flagrante, uns contra, poucos a favor, fato que também não deixamos de observar entre os próprios espíritos desencarnados. Sexto, Cair Bachutel é outro estudioso que comunga com essa hipótese. Em Médiuns e Mediunidade, 1923, assim se expressou: na mediunidade falante verificam-se também casos de incorporação. O espírito do médium se afasta um tanto do seu organismo para dar lugar a outro espírito, que se utiliza do corpo. Neste caso, há sempre inconsciência do médium, porque ele cai em estado de transe. Portanto, Cair Bachutel não deixa dúvida quanto ao fato da realidade da incorporação, desmontando interpretações equivocadas da parte de muitos confrades que julgam entender de espiritismo mais que os outros. Sétimo, Antônio J. Freire, 1877 a 1958, médico que era vinculado ao movimento espírita português, que no livro da Alma Humana, do capítulo 6, Experiências de Hector D'Urville e de Lillefranc, transcrevemos os seguintes trechos. E ainda pelo desdobramento e bilocação do duplo que se explica, natural e logicamente, o fenômeno vulgaríssimo das incorporações ou encarnações, dissociação de personalidade, prosopopese, nas sessões espíritas, em que a alma do médium exteriorizada, parcial ou integralmente, é substituída pela alma de um desencarnado ou, mesmo, pelo duplo de um encarnado, como temos registrados algumas vezes. O modus operandi é análogo, tanto para os desencarnados, impropriamente chamados mortos, vivendo no plano astral, como para os encarnados, vivendo no plano físico planetário, quando em plena exteriorização anímica. Nas incorporações, o espírito agente, encarnado ou desencarnado, apossa-se do corpo físico de um médium, passivo, que fica sendo um instrumento dócil e plástico ao sabor do capricho da alma incorporada. E como um novo maquinista que tomasse conta do volante e direção daquela máquina, representada pelo corpo físico inerente do médium a que imprime gestos e atitudes que podem levar à transfiguração fisionômica, por vezes, completa, de semelhanças fulgurante com o corpo físico correspondente ao que foi ou é na Terra espírito incorporado, com todos os caracteres somáticos, morais e intelectuais, estabelecendo uma identidade incontestável e flagrante de expressão e de realidade. Este fenômeno comum à grande maioria das sessões espíritas é baseado num fenômeno de animismo, proveniente da exteriorização do duplo do médium total ou parcial, tendo por complemento um fenômeno espírita quando a incorporação é determinada pela ação direta no espírito desencarnado, ficando na categoria dos fenômenos anímicos se, porventura, o espírito incorporado fosse o de um encarnado. Os fenômenos de incorporação são, pois, sempre resultantes da dissociação e exteriorização do duplo do médium, desintegrado a sua essência anímica do seu corpo físico para que nele se integra uma alma estranha, venha de onde vier,
que fica animando e dirigindo todo o seu invólucro físico. Por este mecanismo se explicam os casos de obsessão, fascinação e subjugação, dissociação de personalidade, estado segundo, que constituem grande parte da população dos manicômios, renitentes aos tratamentos clássicos da psiquiatria, mas facilmente curáveis pelo espiritismo, pelo menos, em certos casos, sempre que se obtenha a iluminação do espírito obsessor, doutrinação. Com essas objetivas explicações de Antônio J. Freire, acreditamos ser fácil a qualquer pessoa compreender o que ocorre no processo de possessão ou de incorporação, já que ambos têm a mesma base, emancipação da alma. Oitavo, Hernani Guimarães Andrade, na obra Espírito, Perispírito e Alma, 1984, em que estuda a questão das incorporações mediúnicas, obsessões e possessões. A certa altura, apresenta a seguinte explicação. Principiaremos com o mais comum e corriqueiro, a incorporação mediúnica. Na incorporação mediúnica, podemos distinguir várias graduações, se tomarmos por base os diferentes níveis de conservação de consciência e controle, por parte do médium, durante a comunicação dada pelo espírito manifestante. A incorporação mediúnica pode, também, distinguir-se por diversas modalidades de comunicação. Psicofonia, psicografia, possessão parcial ou total das manifestações de habilidades não aprendidas tais como nos casos de psicopictografia, psicocirurgia, psicoescultura, psicomúsica, escrita automática incontrolável com xenografia, xenoglossia, múltipla personalidade, transfiguração, esta última pertencendo também ao capítulo das ectoplasmias, etc. O mecanismo da incorporação mediúnica é fácil de compreender. Ela pode principiar pela aproximação da entidade que deseja comunicar-se. Esta poderá eventualmente influenciar o médium, facilitando-lhe o transe. O médium passa então a sofrer um desdobramento astral, e sua cúpula juntamente com o corpo astral deslocam-se parcial ou totalmente de maneira a permitir que a cúpula e o corpo astral do espírito comunicante ocupe parcial ou totalmente o campo livre deixado pelo corpo astral do médium. A incorporação é tanto mais perfeita quanto maior espaço é cedido pelo astral do médium ao afastar-se do seu corpo físico, deixando lugar para a cúpula com o corpo astral do comunicador. Este, o espírito comunicante, deverá sofrer um processo semelhante ao desdobramento astral, para permitir que sua cúpula e corpo astral possam justapor-se ao espaço livre deixado pelo médium. Na figura 16 mostramos esquematicamente o mecanismo de uma incorporação mediúnica completa. Há casos em que a parte astral do médium se desloca só parcialmente, permitindo que apenas uma fração do astral do espírito comunicador entre em contato com a zona anímico-perispirítica daquele. Mesmo nestas condições pode haver comunicação, a qual poderá ser em parte direta e em parte telepática. Em semelhante circunstância há sempre possibilidade de controle das comunicações, por parte do médium. Este poderá interferir no processo, ainda mesmo que totalmente afastado, pois a ligação com a sua zona anímico-perispirítica não cessa. Há sempre a presença do cordão prateado garantindo o domínio do próprio equipamento somático. Dentro da hipótese defendida por Dr. Hernani Andrade sobre o MOB, modelo organizador biológico, ou campo biomagnético, a sua explicação, de como aconteceria o fenômeno de incorporação, é feita de uma forma que nos oferece uma boa ideia do que, de fato, segundo ele, ocorreria nesses casos mediúnicos. Um pouco mais à frente, lemos. A incorporação mediúnica pode, também, distinguir-se por diversas modalidades de comunicação, psicofonia, psicografia, possessão parcial ou total das manifestações de habilidades não aprendidas tais como nos casos de psicopictografia, psicocirurgia, psicoescultura, psicomúsica, escrita automática incontrolável com xenografia, xenoglossia, múltipla personalidade, transfiguração, esta última pertencendo também ao capítulo das ectoplasmias, etc. Vê-se, portanto, que Dr. Hernani Andrade aceitava a possessão como uma realidade mediúnica. No próximo tópico voltaremos a essa sua fala, para desenvolver um pouco mais sua opinião. A FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, publicou a obra Curso de Educação Mediúnica, originada das aulas ministradas, na instituição,
por diversos autores sob a coordenação da área de ensino. No programa do segundo ano, temos a 18ª aula que trata da obsessão, obsessão simples, fascinação, subjugação, possessão, no qual é mencionada a mudança de opinião de Allan Kardec sobre a possessão, citando o livro A Gênese, capítulo 14, itens 45 a 49 como o local onde isso ocorreu. Transcrevemos o seguinte trecho da conclusão a qual chegaram. Em síntese, pode-se dizer que na obsessão o espírito atua exteriormente por meio de seu perispírito, e, na possessão, faz domicílio no corpo do encarnado, que cede seu corpo voluntariamente, como no caso da senhorita Julie, ou, involuntariamente, quando o possessor é um espírito mau, ao qual o possesso não tem força moral para resistir. Corrobora, portanto, o que nós também concluímos sobre o assunto, tomando-se como base as próprias obras de Allan Kardec, não arredando 1 milímetro sequer dos conceitos doutrinários nelas contidos. Na designada série André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, 1910 a 2002, encontramos esse assunto em 2 de suas obras, conhecidas do grande público espírita. Uma delas é aqui tem o título de Missionários da Luz, na qual tece comentários sobre o fenômeno, capítulo 16, Incorporação. Bem curioso é esse título, não é mesmo, caro leitor? Vamos trasladar alguns pontos, que julgamos importantes, para o entendimento do tema. Enquanto Alexandre ouvia em silêncio, o simpático colaborador prosseguiu, depois de ligeira pausa. Estimaríamos receber a devida autorização para trazê-lo. Poderia incorporar-se na organização mediúnica de nossa irmã Otávia e fazer-se ouvir, de algum modo, diante dos amigos e familiares. Ouça, porém, meu amigo, tornou Alexandre, sereno e enérgico, é indispensável que você medite sobre o acontecimento. Lembre-se de que você vai utilizar um aparelho neuromuscular que lhe não pertence. Nossa amiga Otávia servirá de intermediária. No entanto, você não deve desconhecer as dificuldades de um médium para satisfazer as particularidades técnicas de identificação dos comunicantes, diante das exigências de nossos irmãos encarnados. Compreende bem? Terminada a oração e levado a efeito o equilíbrio vibratório do ambiente, com a cooperação de numerosos servidores de nosso plano, Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico, em sentido parcial, aproximando-se de Dionísio, que também parcialmente começou a utilizar-se das possibilidades dela. Otávia mantinha-se a reduzida distância, mas com poderes para retomar o corpo a qualquer momento no impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo, enquanto que Dionísio conseguia falar, de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que lhe não pertenciam e que deveria usar, cuidadosamente, sob o controle direto da proprietária legítima e com a vigilância afetuosa de amigos e benfeitores, que lhe fiscalizavam a expressão com o olhar, de modo a mantê-la em boa posição de equilíbrio emotivo. Reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da enxertia da árvore frutífera. A planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares, mas a árvore enxertada não perde sua personalidade e prossegue operando em sua vitalidade própria. Ali também, Dionísio era um elemento que aderia às faculdades de Otávia, utilizando-as na produção de valores espirituais que lhe eram característicos, mas naturalmente subordinado a médium, sem cujo crescimento mental, fortaleza e receptividade, não poderia o comunicante revelar os caracteres de si mesmo, perante os assistentes. Por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar, por completo, a influenciação de Otávia, vigilante. A casa física era seu templo, que urgia defender contra qualquer expressão desequilibrante, e nenhum de nós, os desencarnados presentes, tinha o direito de exigir-lhe maior afastamento, porquanto lhe competia guardar as suas potências fisiológicas e preservá-las contra o mal, perto de nós outros, ou à distância de nossa assistência afetiva. A outra obra desse autor espiritual que aborda o tema é Nos Domínios da Mediunidade, ditada por André Luiz. Vejamos os trechos nos quais, falando a respeito do médium Antônio Carlos, está dito no capítulo 3, Equipagem Mediúnica. Quando empresta o veículo a entidades de mentes ou sofredoras, reclama-nos cautela,
porquanto quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes, quando lhe compete o dever de ajudar-nos na contenção deles, a fim de que o nosso tentame de fraternidade não lhe traga prejuízo à organização física. Segundo pensamos, se o médium empresta o veículo a entidades é porque os espíritos tomam posse do corpo físico dele ou, no linguajar popular, incorpora-se no médium. No capítulo 6, Psicofonia Consciente, mencionando sobre um processo obsessivo, explica-se. Entretanto, adaptando-se ao organismo da mulher amada que passou a obsidiar, nela encontrou novo instrumento de sensação, vendo por seus olhos, ouvindo por seus ouvidos, muitas vezes falando por sua boca e vitalizando-se com os alimentos comuns por ela utilizados. Nessa simbiose vivem ambos, há quase 5 anos sucessivos. Contudo, agora, a moça subnutrida e perturbada acusa desequilíbrios orgânicos de vulto. É praticamente o que foi dito por Allan Kardec ao final do item 47, na passagem comentada no item 4 acima, a Gênese. A única divergência é que o codificador falou de posse momentânea, e aqui descreve uma com, provavelmente, 5 anos de duração. Ainda no capítulo 6, Psicofonia Consciente, reportando a médium Eugênia, temos a seguinte elucidação. Notamos que Eugênia alma afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele, a distância de alguns centímetros, enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico ao qual se justapunha, à maneira de alguém a debruçar-se numa janela. Observei que leves fios brilhantes ligavam a fronte de Eugênia, desligada do veículo físico, ao cérebro da entidade comunicante. Mas Eugênia comanda, firme, as rédeas da própria vontade, agindo qual se fosse enfermeira e concordando com os caprichos de um doente, no objetivo de auxiliá-lo. Esse capricho, porém, deve ser limitado, porque, consciente de todas as intenções do companheiro infortunado a quem empresta o seu carro físico, nossa amiga reserva-se o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. Nesses trabalhos, o médium nunca se mantém a longa distância do corpo. Se preciso, a nossa amiga poderá retomar o próprio corpo num átimo. Acham-se ambos num consórcio momentâneo, em que o comunicante é a ação, mas no qual o médium personifica a vontade. Impressionante como esse trecho se assemelha à fala do espírito que explicava como possuía o corpo físico da senhora A, na possessão citada na Revista Espírita. Segundo nos parece de tudo aqui colocado, em se referindo à médium Eugênia, é apenas uma confirmação do que já foi dito antes, o que nos induz a aceitar, sem nenhuma reserva, a possessão física como uma realidade no fenômeno mediúnico. E, para quem assistiu ao filme Ghost, essa descrição nos fez lembrar do que acontecia com a personagem vivida por Whoopi Goldberg, que antes brincava de receber espíritos, porém, depois passou a recebê-los de fato. No próximo tópico, voltaremos a citá-lo. Mais à frente, no capítulo 8, Psicofonia Sonambúlica dessa mesma obra, vamos encontrar relatos ocorridos com uma outra médium, Dona Celina, dos quais reproduzimos. A médium desvencilhou-se do corpo físico, como alguém que se entrega a sono profundo, e conduziu a aura brilhante de que coroava. A nobre senhora fitou o desesperado visitante com manifesta simpatia e abriu-lhe os braços, auxiliando-o a senhorear o veículo físico, então em sombra. Qual se for atraído por vigoroso ímã, o sofredor arrojou-se sobre a organização física da médium, colando-se a ela, instintivamente. A mediunidade falante em Celina era diversa. Celina, explicou, bondoso, é sonâmbula perfeita. A psicofonia, em seu caso, se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que o ocupa. A espontaneidade dela é tamanha na cessão de seus recursos às entidades necessitadas de socorro e carinho, que não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do campo sensório, perdendo provisoriamente o contacto com os centros motores da vida cerebral. Sua posição medianímica é de extrema passividade. Por isso mesmo, revela-se o comunicante mais seguro de si, na exteriorização da própria personalidade. Isso, porém, não indica que a nossa irmã deve estar ausente ou irresponsável. Junto do corpo que lhe pertence, age na condição de mãe generosa,
auxiliando o sofredor que por ela se exprime qual se fora frágil protegido de sua bondade. É por essa razão que o hóspede experimenta com rigor o domínio afetuoso da missionária que lhe dispensa amparo assistencial. Vê-se, portanto, a real posse física dessa médium, comprovando-se então a hipótese que estamos estudando. E quase ao final desse capítulo, é dito: o sonambulismo puro, quando em mãos desavisadas, pode produzir belos fenômenos, mas é menos útil na construção espiritual do bem. A psicofonia inconsciente, naqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa, pode levar à possessão, sempre nociva, e que, por isso, apenas se evidencia integral nos obsessos que se renderam às forças vampirizantes. Aqui se abre a possibilidade de alguma manifestação, via possessão, se tornar em um processo de obsessão, o que, certamente, confirma tudo já foi explicado. Logo na sequência de Nos Domínios da Mediunidade, temos o capítulo 9, intitulado Possessão. Curioso título, não é mesmo, caro leitor? Em que esse tema é objeto de estudo específico. Vejamos. Fitando o companheiro encarnado mais detidamente, concluí que o ataque epiléptico, com toda a sua sintomatologia clássica, surgia claramente reconhecível. Reconhecíamos no moço incapacidade de qualquer domínio sobre si mesmo. Acariciando-lhe a fronte suarenta, Aulus informou, compadecido, é a possessão completa ou epilepsia essencial. Nosso amigo está inconsciente. Aventurou Hilário, entre a curiosidade e o respeito. Sim, considerado como enfermo terrestre, está no momento sem recursos de ligação com o cérebro carnal. Todas as suas células do córtex sofrem o bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica. Os centros motores estão desorganizados. Todo o cerebelo está empastado de fluidos deletérios. As vias do equilíbrio aparecem completamente perturbadas. Pedro temporariamente não dispõe de controle para governar-se, nem de memória comum para marcar a inquietante ocorrência de que é protagonista. Isso, porém, acontece no setor da forma de matéria densa, porque, em espírito, está arquivando todas as particularidades da situação em que se encontra, de modo a enriquecer o patrimônio das próprias experiências. A narrativa não nos leva a outra conclusão senão a de que a possessão é mesmo uma realidade. E, da mesma forma que, em Allan Kardec, ficou demonstrado isso, aqui vemos, sem margem a dúvidas, tudo se confirmando. A União Espírita Mineira, UEM, publicou, em 1983, o livreto Mediunidade, da série Evangelho e Espiritismo, do qual transcrevemos. 08. Qual a condição do médium na psicofonia consciente, na semiconsciente e na inconsciente? R. Na psicofonia consciente o espírito comunicante transmite, telepaticamente, às vezes, à distância, as suas ideias ao médium que as retrata com as suas próprias palavras. Na semiconsciente, o espírito comunicante, através do perispírito do médium, entra em contato com este, atuando sobre o campo da fala e outros centros motores. Na inconsciente, afasta-se o espírito do médium do seu próprio corpo, que mais livremente é utilizado pelo comunicante. Quando há inteira confiança entre ambos, é como se o médium entregasse um instrumento valioso nas mãos de um artista emérito que o valoriza. Se o comunicante é rebelde ou perverso, o médium, embora afastado, age na condição de um enfermeiro vigilante a controlar o doente. Não sabemos qual é a posição oficial da UEM, porém, da resposta pode-se perceber que é um afastamento do espírito do médium do seu próprio corpo, que, após isso, passa a ser utilizado pelo espírito comunicante. Portanto, SMJ, julgamos tratar-se do fenômeno de incorporação física. Visando saber a opinião dos membros do GAI, Grupo de Apologética Espírita, enviei-lhes um e-mail solicitando de cada um que, sem qualquer tipo de consulta, pudesse nos dizer o que achava sobre isso. Recebemos 8 respostas, das quais 75% foram a favor da possibilidade de um espírito, literalmente, incorporar num médium. Observamos que, muitas vezes, a experiência pessoal norteia nossa opinião, por isso transcrevemos aqui a resposta que nos deu o confrade Maurício C. Pimenta, um dos membros. Oi, Paulo.
Minha opinião é de um leigo que não fez nenhum estudo especializado sobre o tema. Meu pressuposto seria o de que o cérebro comanda tudo, ou melhor, o espírito, através do perispírito, comanda tudo a partir do cérebro, que é seu instrumento. Quando penso em mim mesmo, a impressão que tenho é que a sede de minha consciência estaria alojada temporariamente no meu cérebro, muito provavelmente ligado à parte interna da nuca, quem sabe na glândula pineal. É o que eu sinto no estado normal. Já no estado de desdobramento, percebo que essa sede de consciência se desloca para fora do meu corpo e aumentando consideravelmente o nível de percepção, a ponto de pensar estar numa espécie de universo paralelo independente do atual. Tomando essas percepções como base, minha suposição é a de que numa incorporação ocorra uma tomada dessa região do cérebro, ainda que temporariamente. Para isso, o incorporar seria necessariamente um alojar de outra consciência nessa parte do cérebro, de onde seja possível controlar o corpo físico. Isto seria diferente de apenas ficar ao lado de, enviando sugestões e permitindo que o próprio espírito que lhe comanda cumpra essas sugestões, a nível consciente ou inconsciente, pensando que elas venham dele mesmo, o que chamaríamos de mediunidade intuitiva. Em resumo, numa incorporação o espírito se alojaria temporariamente nessa parte do cérebro e daí assumiria o controle do corpo. Abraços. Maurício C.E.P. Até que nos surge uma explicação melhor, concordamos plenamente com as colocações do estimado colega. Encontramos uma informação que não poderemos deixar de citá-la, visto corroborar o que dissemos bem no início dessa pesquisa sobre a relação do termo incorporação com a Umbanda. Transcrevemos da obra Fundamentação da Ciência Espírita de autoria do professor Carlos Friedrich Loeffler, o seguinte trecho. Nos últimos anos, houve algum esforço de certos núcleos diretores do movimento espírita, no sentido de fazer uma limpeza no vocabulário largamente usadas pelos profitentes da doutrina espírita. Resolveu-se banir o termo incorporação por achá-lo incorreto e repleto de influências umbandistas. Promoveu-se sua substituição pelo termo psicofonia. É interessante o exame desta questão. Antes de qualquer coisa, o termo incorporação não foi criado por umbandistas, pois estes não têm nenhuma preocupação doutrinária, embora nos últimos anos tenha surgido alguma literatura unificadora. O termo foi cunhado por espíritas. É encontrado naturalmente nas obras de Leon Denis, Gabriel Delano e muitos outros vultos proeminentes. Obras mediúnicas, como a do espírito Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Divaldo P. Franco, usam o termo. Exatamente o que suspeitávamos, ou seja, não se usa mais o termo por puro preconceito, algo que julgamos lamentável. Conclusão. É importante voltar a algo que estamos chamando a atenção faz tempo: o espiritismo não tem ponto final, é aberto a novas revelações. Chegamos até a escrever o artigo O Espiritismo ainda não tem ponto final, que recomendamos aos interessados. Porém, sobre esta abertura citaremos novamente isso que, em A Revista Espírita 1866, mês de julho, Allan Kardec disse: o Livro dos Espíritos não é um tratado completo do Espiritismo, não faz senão colocar-lhe as bases e os pontos fundamentais, que devem se desenvolver sucessivamente pelo estudo e pela observação. Em A Gênese, o codificador vai até mais longe ao dizer, em relação à progressividade evolutiva do Espiritismo, que, caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Disso também fica claro que Allan Kardec reformula as respostas dos espíritos, que nunca os julgou infalíveis, quando surgem fatos que o levam a concluir o contrário. Veja bem, amigo leitor, que se considerarmos todas as respostas de O Livro dos Espíritos como de origem dos espíritos e as explicações de O Livro dos Médiuns como também obra deles, então, temos que convir que Allan Kardec não ficou preso a elas, como, às vezes, muitos companheiros fazem. Situação nova, mudam-se conceitos anteriores, basta, para isso, que a experiência nos recomende tomar outro caminho. O que jamais podemos deixar de lembrar é que o próprio Allan Kardec recebia instruções dos espíritos, via inspiração, pois, em todo o decorrer de sua missão, foi assistido pelos espíritos e,
especialmente pelo Espírito de verdade, conforme se pode confirmar por uma mensagem dirigida a ele, em 14 de setembro de 1863, em Paris, constante de obras póstumas, da qual destacamos o seguinte trecho. Quero falar-te de Paris, embora isso não me pareça de manifesta utilidade, uma vez que as minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti, que teu cérebro percebe as nossas inspirações, com uma facilidade de que nem tu mesmo suspeitas. Nossa ação, principalmente a do Espírito de verdade, é constante ao teu derredor e tal que não a podes negar. Assim sendo, não entrarei em detalhes ociosos a respeito do plano de tua obra, plano que, segundo meus conselhos ocultos, modificaste tão amplo e completamente. Compreendes agora por que precisávamos ter-te sob as mãos, livre de toda preocupação outra, que não a da doutrina. Uma obra como a que elaboramos de comum acordo necessita de recolhimento e de insulamento sagrado. Podemos, também, corroborar esse fato tomando das próprias palavras de Allan Kardec, registradas na Revista Espírita 1867, mês de setembro, se não vejamos. Sem ter nenhuma das qualidades exteriores da mediunidade efetiva, não contestamos em sermos assistidos em nossos trabalhos pelos espíritos, porque temos deles provas muito evidentes para disto duvidar, o que devemos, sem dúvida, à nossa boa vontade, e o que é dado a cada um de merecer. Além das ideias que reconhecemos nos serem sugeridas, é notável que os assuntos de estudo e observação, em uma palavra, tudo o que pode ser útil à realização da obra, nos chega sempre a propósito. Em outros tempos eu teria dito, como por encantamento traço, de sorte que os materiais e os documentos do trabalho jamais nos fazem falta. Se temos que tratar de um assunto, estamos certos de que, sem pedi-lo, os elementos necessários à sua elaboração nos são fornecidos, e isto por meio que nada tem senão de muito natural, mas que são, sem dúvida, provocados por colaboradores invisíveis, como tantas coisas que o mundo atribui ao acaso. Então, podemos, sem a menor dúvida, aceitar que as considerações de Allan Kardec a qualquer ponto doutrinário, podem muito bem ser fruto de inspirações dos espíritos superiores, envolvidos na codificação. Devemos, pois, reformular nossos conceitos sobre a possessão, tendo em vista que deverá prevalecer, segundo acreditamos, a última opinião de Allan Kardec, e é ela que vem dizer da possibilidade real da possessão, por um espírito, do corpo de um encarnado. Poderemos dizer que na subjugação o encarnado não quer fazer, mas é constrangido a fazer aquilo que o espírito obsessor deseja que o subjugado faça. A atuação do espírito é por envolvimento. Nessa hipótese o encarnado está consciente da situação, mas nada pode fazer para evitá-la. Já na possessão o encarnado não tem a mínima ideia do que lhe está acontecendo. Seu corpo, independentemente do seu querer, é conduzido pela vontade do espírito obsessor, conforme percebemos, se não em todos, pelo menos na maioria dos casos de que tomamos conhecimento. Nessa situação está completamente inconsciente, não oferecendo a mínima resistência à vontade do obsessor, que faz do obsidiado nada menos que uma marionete, se assim podemos nos expressar. Diante do exposto, podemos aceitar, sem medo de errar, que, em alguns casos, existe, mesmo, uma real possessão, no sentido exato da palavra, ou seja, posse física, aplicado a esse fenômeno mediúnico, conclusão a que chegamos nesta pesquisa. O que aprendemos, como uma oportuna lição, é que sempre devemos fazer nossas pesquisas em todos os livros de Allan Kardec, até que tenhamos a opinião final. Não podemos ficar com a primeira que, porventura, venhamos encontrar. Demonstramos nessa pesquisa que Allan Kardec mudou de opinião sobre a possessão, cujos dados da evolução do conceito tivemos a ideia de resumir no quadro logo acima. De nossa parte ficamos convictos da ocorrência dos dois casos, possessão e incorporação, que são só, porquanto, ressaltamos, o processo é o mesmo. O que não podemos dizer é que possessão seja obsessão, pois, vimos que há possibilidade da posse física por um espírito bom. Quanto à incorporação, de forma idêntica, pode acontecer tanto com espíritos bons ou maus. Podemos, até, usar para fins didáticos,
Que possessão seja só para espíritos maus. Quando ela se dá com um espírito bom, designaremos de incorporação. Entretanto, com o termo incorporação não dá para especificar, deixando para as duas situações de posse, a de espíritos bons e dos maus. Um bom exemplo de possessão de espíritos bons são os casos da pintura mediúnica ou psicopictografia, embora com alguma dificuldade é que encontramos algo para referendar tal ocorrência. Da obra Uma Olhada no Além, do médium Joseph Roloff, 1898 a 1952, transcrevemos os seguintes parágrafos. Neste momento levei a uma situação de transe e agora não é ele quem fala para vocês, mas sou eu, Alcar, o seu líder, de quem ele já lhe contou muito. Eu tomei posse do corpo físico para desenhar através dele e falar com vocês. Agora o André está em transe, assim como nós o denominamos. Isto significa que o seu próprio espírito está fora do corpo e que eu, como espírito, que já morri há muito tempo na Terra e que agora, vivendo no além, tomei o seu corpo físico. Assim pude desenhar agora e mais tarde também pintaremos. Assim falaremos através dele, ele fará maravilhas, é que nós o vamos desenvolver ainda mais. Diga isto a ele. Numa tarde isso aconteceria pela primeira vez, após Alcar lhe comunicar que um pintor francês desejava fazer uso do corpo dele e que algumas pessoas poderiam estar presentes. Sentado diante do cavalete ele entrou em transe um pouco após as 2 horas. O espírito que quis pintar através dele pegou imediatamente a paleta e os pincéis e começou a trabalhar com mão firme. O André, antes disso, nunca tivera uma paleta na mão, mas o ser inteligente que se apoderou dele mostrou grande competência. Todos os presentes viram que ali, realmente, um artista estava trabalhando. O seguir, também fazia muitas sessões de desenho e pintura, que eram lindas. Nunca sabiam de antemão o que viria e ficavam curiosos aquilo que chegariam a ver. Ele já tinha recebido peças lindas, apesar de nunca ter frequentado aulas de desenho e pintura. Tudo acontecia sem ele presenciar conscientemente, ele era apenas a ferramenta. O seu espírito deixava o corpo, quando ele estava em transe e uma inteligência tomava o seu organismo. Sobre isso, os homens deveriam refletir, isso era algo especial. Com isso ficava provado claramente que a morte não é a morte, mas que, aqueles que morrem aqui na Terra, prosseguem e até são capazes de fazer lindas peças de pintura e muito mais. Antes dele ser levado em transe, precisava rezar. A seguir tomava lugar diante do cavalete e aguardava as coisas que viriam. As inteligências não deixavam que esperassem muito por elas e, dentro de alguns minutos, ele estava em transe, o seu espírito estava fora do corpo físico, que era tomado por um pintor espiritual. Exatamente na hora combinada, naquela tarde, estavam presentes todos os convidados, entre eles encontravam-se 2 pintores. O pintor que se manifestava, montou uma peça com técnica miraculosa. Todos os presentes achavam muito interessante, porque, como ambos os pintores disseram, uma técnica dessa, só podia ser própria de alguém que tinha feito, realmente, um estudo disso. A peça ficou pronta em 2 horas, era uma apresentação do mar com rochas e teve como título, Junto à Costa da Irlanda. Depois, o seu espírito retornou ao seu corpo. Mas, depois de algum tempo, o Alcar levou-o novamente em transe e falou aos presentes. Como concentrar-se em si mesmo, enquanto nem estava mais vivendo no seu corpo. Eles não acreditavam que ele saiu do corpo. Quando ele pintava e um espírito fazia uso do seu corpo, todavia, também ele saía do seu corpo. E todavia a pintura estava a ser executada. Isso seria possível quando ele mesmo não sabia nada disso. Precisaria ele mentir a si mesmo e admitir que era assim? Poderia ele se lograr a si mesmo se a força, a consciência, deixar o corpo? Certa manhã recebeu a notícia do Alcar, que Wolf queria pintar uma tela grande. Ele fez o que o Alcar lhe encarregou e encomendou a tela e todos os outros utensílios. À tarde, quando os entregaram na sua casa, imediatamente ficara sob influência do artista do além e em meia hora Wolf registrou uma rocha no mar, como esboço. Depois, o Wolf trabalhou mais 2 manhãs na tela de 1,20x 1,50 e estava pronta. 2 horas o Wolf trabalhou na tela. Como era possível, um quadro tão grande e lindo, terminar em 2 horas?
Depois o André recebeu a notícia de que ela significava sua própria rocha de vida. Podemos até estar encanados, mas a nossa percepção dos médiuns psicopictográficos, os que exercem a pintura mediúnica, geralmente, nada conhecem das várias técnicas de pintura, é que em todos eles ocorre o fenômeno da incorporação, por ser a forma com a qual um desencarnado pode manipular totalmente o